A fé é a força pela qual concordamos com Deus, reconhecemos sua verdade e nós ligamos a Ele pessoalmente. A fé é o caminho aberto por Deus para a verdade, que é o próprio Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esta fé não pode ser uma simples atitude, uma crença em algo. Por um lado, a fé tem conteúdos claros que a Igreja confessa no credo simbólico da fé, e que tem como missão proteger quem acolhe o dom da fé, isto é, quem quer crer, confessar essa fé, preservada fielmente através dos tempos e da cultura. Por outro lado, a fé consiste numa relação de confiança com Deus, com o coração e com a inteligência, com todas as forças emocionais. De fato, a fé só se torna ativa no amor. Crer realmente no Deus do amor não se manifesta nas afirmações, mas nas ações de amor. Aquele que diz conhecê-lo, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. A todos aqueles que tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declarei por ele diante do meu Pai que está no céu. O que é a esperança? A esperança é a força com que queremos realizar forte e duramente o objetivo por que estamos na terra. Louvar a Deus e servi-lo. Ela consiste na nossa verdadeira felicidade. Encontrar em Deus a nossa realização. Por ela sabemos que a nossa morada definitiva está em Deus. A esperança significa confiar naquilo que Deus nos prometeu pela criação, pelos profetas e em especial por Jesus Cristo, mesmo que ainda o não consigamos ver, para que possamos esperar pacientemente o que é verdadeiro. Foi-nos dado o Espírito Santo de Deus. O que é o amor? O amor é a força com que nós entregamos a Deus, que nos amou primeiro, para nos unirmos a Ele e assim acolhermos os outros como nós mesmos no amor de Deus, sem reserva e com o coração. Jesus coloca o amor acima de todos os mandamentos, sem contudo os abolir. Santo Agostinho afirmava nesse sentido: ama e faz o que quiseres, o que não é tão fácil como parece. O amor é, portanto, a maior de todas as energias, aquela que anima e aperfeiçoa todas as outras forças com a vida. Quais são os 7 dons do Espírito Santo? Os 7 dons do Espírito Santo são a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, o conhecimento, a piedade e o temor de Deus. E é assim que o Espírito Santo dota os cristãos, concedendo determinadas forças para que, além de suas aptidões naturais, e dando-lhe a oportunidade de se tornarem instrumentos especiais de Deus neste mundo. São Paulo escreve: a um espírito dá a mensagem da sabedoria, a outro mensagem de ciência, segundo o mesmo Espírito. É um só, e o mesmo Espírito que dá a um o dom da fé, a outro o poder de curar, a um dá o poder de fazer milagres, e a outro de falar em nome de Deus. E a um dá o discernimento dos espíritos, e a outro o de falar diversas línguas, e o outro dom de discernir. O pecado destrói, ofusca e nega o bem. Deus, por seu turno, que é totalmente bom, é também o autor de todo o bem. Por isso, o pecado atenta também contra Deus, pelo que ordena, só em contato com Ele poderá ser restabelecido.
Comunhão humana. Um cristão pode ser individualista? Não, o cristão não deve ser individualista, porque o ser humano está, por natureza, orientado para a comunhão. Cada pessoa tem um pai e uma mãe, recebe ajuda dos outros, está comprometida a ajudar outros e a desenvolver os seus talentos para proveito dos outros, porque o ser humano é a imagem de Deus, é em certo sentido o reflexo de Deus, que na sua profundidade não é solitário, mas trino, e com isto, vida, amor, diálogo e partilha. Em última análise, é fundamentalmente pelo amor o mandamento central de todos os cristãos, que nos pertencemos e nos relacionamos uns com os outros. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Para Deus, o ser humano conta primeiro como pessoa e só depois como ser em comunhão. A sociedade nunca pode ser mais importante que o indivíduo humano. O ser humano nunca deve ser um meio para um fim social. No entanto, instituições sociais como Estado ou família são necessárias para o indivíduo. Elas correspondem até à sua natureza. Como pode o indivíduo integrar-se na sociedade e desenvolver-se livremente? O indivíduo pode desenvolver-se livremente na sociedade quando o princípio da subsidiariedade é respeito. O princípio da subsidiariedade desenvolve pela doutrina social da Igreja, diz: o que o indivíduo consegue realizar por si e pela sua própria força não lhe deve ser subtraído por uma instância superior. Uma instituição superior da sociedade não deve assumir as tarefas de um inferior, nem roubar-lhe a competência. Ela existe apenas para intervir subsidiariamente, isto é, sob a forma de assistência, quando o indivíduo ou a pequena instituição estão sobrecarregados por alguma tarefa. Cada sociedade edifica-se sob uma ordem de valores que são realizados pela justiça e pelo amor. Nenhuma sociedade consegue ter estabilidade duradoura quando se baseia numa clara orientação de valores, que se espelham numa ordem justa de comportamento e numa implementação ativa dessa justiça. Assim, o ser humano nunca se deve converter no meio para o objetivo de um procedimento social. Cada sociedade precisa de conversão constante das estruturas injusta. No fundo, isso só pode ser realizado pelo amor. O maior mandamento social, ele tem em consideração dos outros, exige a justiça e torna possível a conversão dos maus comportamentos. Estamos em pleno ano político. Quando se fala em política, muitos torcem o nariz, outros nem querem saber, e outros ainda falam que política não é coisa de igreja. Estamos no mundo para fazer um mundo melhor, inserido no mundo pelo amor de Deus, como a sua imagem e semelhança. A igreja não pode tomar partido, mas deve orientar os fiéis, deve dar instrução, deve dar formação, porque a política, ela é sagrada, ela pertence a cada um de nós. O bolo social é para todos, o bolo não é para meia dúzia, cada um deve comer um pedaço deste bolo. E por isso, nós temos que sim ter voz ativa dentro da sociedade para construir uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária.
Pensando o contrário, estamos errados. E esse catecismo do jovem, né, instituído pelo Papa, pelo nosso Papa emérito, né, que é o Bento XVI, ele fala dessa introdução, deste acompanhamento que todos nós temos que ter em relação aos poderes constituídos do nosso país. Você jovem, você que estuda, trabalha, você tem que estar inserido sim na vida pública. Acompanhar as resoluções, acompanhar as decisões parlamentares, criticar o que está errado, elogiar o que está certo. Isso é obrigação de todo cristão. Porque lá na Bíblia, uma das pessoas que mais, né, acompanhou a sociedade e ajudou a caminhar a sociedade foram os profetas. Jeremias, Isaías, Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Moisés, né, libertando o povo. Então está tudo aí para que nós possamos também interagirmos e falar assim: Senhor, o que queres de mim? Aonde eu posso servi-lo? O que eu posso fazer? Né? Então esse documento da nossa igreja é um documento muito rico, né? Inclusive eu sugiro até às dioceses a usar esses documentos como cartilha de orientação, não menosprezando também o catecismo da igreja, que é muito rico nessa questão da doutrina social. Tá? Então, é esse recado que nós temos para hoje, é esse vídeo que nós temos para hoje. Se você não tem esse documento da igreja, não tem o Vocate, procure comprar, estudar, para que você possa também ter uma orientação mais precisa daquilo que você deve fazer dentro da sociedade, na sua comunidade, aonde que você esteja, né? Pois é, meu nome é Expedito Scheffer, deixa aí esse recado para que nós possamos, nesse período rico da nossa sociedade, né? Esse momento de escolhas de candidato, de eleições, para que nós possamos participar ativamente, conscientemente e, acima de tudo, valorizar aquilo que Deus tem para nós. Um grande beijo no coração, até a próxima, se o Papai do Céu nos permitir. Muito obrigado.